Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo ou ouvindo o nosso ToAgroCast, mas nós estamos de volta com um podcast extremamente interessante com o nosso time aqui da Kempta. Hoje eu estou com duas pessoas, a Cindy e o Michael, que trabalham na Kempta. A Kempta é uma empresa do Grupo ToAgro e eu vou pedir já para o Michael e para a Cindy explicar um pouquinho mais do que a Kempta faz, certo? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. Nós temos aqui o... Maicon, meu nome é Maicon, prazer. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na Kempta, já vai para o 3º ano, sou coordenador técnico da Kempta e estamos aí, aceitando os desafios no Tocantins já há 4 anos e vamos para frente, para cima. Maravilha. E aqui nós temos a... Muito prazer, me chamo Cindiele Bezerra Silva, sou engenheira agrônoma. Sou do Grupo ToAgro, vim para a Kempta já tem um tempinho e está sendo um desafio enorme. Está sendo muito prazeroso porque eu estou tendo a oportunidade de ter conhecimento sobre outras áreas, que é a agricultura de precisão. Aí eu estou muito feliz de estar trabalhando com a Kempta. Tá gostando? Estou muito. Maravilha. E o que a Kempta é? O que a Kempta faz? Cara, a Kempta surgiu com a ideia do Edivan e do Pedro, né, que são... O Edivan é o dono da ToAgro, o Pedro é o gerente, e eles queriam fornecer serviço diferente, não só na parte de revenda de insumos, mas ter um serviço de qualidade que agregasse nessa parte. Então, aí a Kempta veio com esse intuito de trazer tecnologia, informação, para a gente poder atender da melhor forma possível os clientes, gerando informação, gerando rentabilidade no negócio deles, né? Então, toda essa parte. Então, hoje a gente está atendendo Tocantins e atendemos o Pará também, Maranhão, todo o estado norte. A Kempta está presente juntamente com a ToAgro aí para levar informação, levar qualidade, produto, serviço para o cliente aí, para qualquer tipo de cliente, desde o pequeno, grande, médio, que tem tecnologia, que não tem, que quer ter tecnologia. Então, maravilha, maravilha. Me conta um pouquinho aí da sua trajetória. Como foi que você iniciou na Kempta, Michael? Eu iniciei eu vim há 3 anos atrás, né, trabalhando por outra empresa e fiquei sediado no Pará por 1 ano. E aí a empresa não teve mais chance de crescer ali no mercado por vários outros fatores. E aí eu conheci o Pedro, o Edivan, o Grupo ToAgro em si. E aí a gente conversou, alinhou toda essa parte. E eu não quis voltar mais para São Paulo, eu vim do interior de São Paulo. E eu vi uma grande oportunidade aqui no Tocantins, no estado do Pará. São regiões diferentes, né? E aí eu acreditei no projeto, eles me passaram o projeto, o que eles queriam, como que a Kempta estava, o que fazia. E eu sempre vim dessa área de tecnologia, abracei o projeto e hoje a gente está aí, atuando e cada dia mais crescendo, aprendendo e evoluindo. Maravilha. E você, Cindy? Eu sou recém-formada, então aonde que eu comecei no agro foi na ToAgro. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Maravilha. Chega, deu um frio na barriga. Recém-formada, saindo da faculdade, não sabia o que esperava. E aí eu comecei como monitora agrícola e depois fui para assistente técnico de vendas. Atuava, nesse final de safra, atuei no Piauí, Tocantins e Bahia. E aí eu conheci novas oportunidades, ver como os clientes trabalhavam em cada região. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Kempta, né? Sair do viajar para cima e para baixo, que minha mãe morria de medo, sempre estava orando, rezando por mim. E eu acho que foi Deus que deve ter ouvido ela. E hoje eu estou na Kempta e está tudo maravilhoso. Hoje é tudo calmo. Hoje eu consigo ver mais ali de dentro, que a gente trabalha mais com satélite, ver a área. E eu acho que... Você está dentro, mas está sempre olhando para fora. Com certeza. Eu consigo entender mais o que está acontecendo, porque como eu já estive lá na lavoura presente em si, quando acontece alguma coisa, que a gente vê uma área que tem uma mancha, aí eu já tenho noção do que pode ser, o que está acontecendo. Maravilha, maravilha. E hoje no nosso podcast nós vamos falar sobre
a importância do monitoramento e da análise de dados, do acompanhamento dos dados, certo? Então, eu queria saber de vocês por que é importante esse monitoramento da lavoura. Cara, é muito importante a gente monitorar desde do início do plantio até o final dele para a gente poder criar informação e ir a campo, fazer esse monitoramento para a gente identificar alguma falha de plantio, seja ele alguma praga que começou na lavoura e não deixar ela se estender por todo o talhão e causar mais prejuízo, algumas doenças, né? Verificar como que a planta está se comportando, entender a planta, ver quais fases ela está e o que ela necessita, né? Para a gente poder ter essas informações e ter a assertividade na hora de fazer uma aplicação de defensivo, para poder controlar tal praga, tal doença, né? Deixar a planta um pouco mais nutrida, melhorar essa nutrição, né? Visualmente a gente consegue, na lavoura, andando na lavoura, verificar algumas deficiências nutricionais que a gente consegue estar... vamos dizer, se a gente viu que ela está muito severa, a gente faz uma operação e acaba aplicando um tal produto para poder melhorar e até trazer mais rentabilidade e acabar com essa deficiência. Se a gente tem um padrão que ela está iniciando, a gente consegue também fazer esse monitoramento e acabar interferindo para que a lavoura se desenvolva e tenha o melhor desenvolvimento durante todo o ciclo, né? E tem também sobre as queixas, né, de mancha na área. Então, a gente entra com monitoramento também via satélite para ver desde quando que aquela mancha está ali naquela área. E aí, quando a gente identifica, vê o tamanho dela, aí a gente vai a campo também coletar as folhas para fazer análise laboratório. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês iniciam, de fato, quando a plantação já está em andamento ou tem tipo análise de solo antes? Como que funciona? Tem. Eu quero contratar a Kempta. Certo. O que a Kempta me oferece de início ao fim? Como que funciona? A gente precisa entender o cliente primeiro, né? Como que o cliente quer, o que ele está procurando para a gente oferecer essa tecnologia. Porque às vezes nem sempre a melhor tecnologia vai funcionar para devidos clientes. Então a gente precisa entender qual que é a dor, o que a gente vai fazer, mostrar para ele, entender o que ele está procurando, oferecer os nossos serviços. Porque hoje o monitoramento ele engloba várias coisas, né? Imagem de drone, de satélite, máquinas agrícolas hoje que já vêm com sensores instalados. Então, a gente, entendendo o produtor, a gente consegue oferecer o melhor serviço que adequa na realidade dele, para não também, a gente não, vamos dizer, trazer uma tecnologia que funciona, mas para o cliente, para aquela realidade dele, não vai ser tão assertiva, a gente não vai trazer tanta rentabilidade. Então, a gente, desde o preparo do solo, uma abertura de área, a gente já vem usando tecnologia, análise de solo é o mais comum de se fazer, né? Para a gente identificar como que está a fertilidade. Então, a gente começa por aí. Análise de solo, eu acredito que é o início de tudo, já é bem... já há muitos anos se faz isso. Hoje, a gente trabalha com várias tecnologias para a gente identificar manchas. Então, a partir daí, o principal é a conversa com o produtor. Entender quais são as dores, que são muitas. Nenhum produtor tem uma dor, o outro tem outra. Então, a gente precisa se adequar a essa realidade para levar a informação, para a gente ser mais assertivo e trazer rentabilidade para o negócio dele. E quais são os tipos de problema que dá para identificar com o monitoramento? Cara, o monitoramento, se a gente pensar em análise de solo, a gente consegue identificar a nutrição, né? Então, a gente faz a análise de solo, análise química do solo e ali o laboratório nos dá como que está essa distribuição daqueles nutrientes naqueles talhões, naqueles pontos que a gente coletou. E aí a gente consegue tomar uma decisão se a gente coloca mais daquele nutriente, menos do outro, o que um pode estar... Às vezes, um nutriente está muito em excesso e ele pode prejudicar ou inibir a absorção de outro nutriente. Então, é um processo que a gente... basicamente, como a gente vai num médico, ele pede um exame de sangue. E aí vem todos aqueles resultados. E o médico vai lá e analisa. Você está com uma deficiência de vitamina D. O ideal é você fazer isso. Então, na lavoura, a gente também faz isso, que é cuidando do solo. Então, existe análise física e química, que é basicamente... o que a gente faz e é o que mais se tem hoje, e análise biológica para a gente ver a biologia do solo, né? A gente precisa caminhar com esses 3 índices aí para a gente obter melhores resultados e trazer rentabilidade, sustentabilidade para
pro nosso cliente aí. Uhum. Maravilha. Eu estou vendo aqui a logo da Kempta, tem um pequeno drone. Onde é que o drone entra nesse monitoramento? O drone ele entra em várias etapas, né? Uhum. Desde de você fazer um monitoramento da lavoura já implantada, tá? Até para a gente fazer algum estudo de desnível, de terreno mesmo, para ver qual é a declividade daquela área, se a gente consegue trabalhar com maquinários, né? Uhum. Então, o drone ele revolucionou meio que o mercado. A gente não tinha tecnologia de aplicação hoje com drone, aplicação de defensivos agrícolas, está crescendo muito. O que fazia só com uniporte, com trator, veio para o avião e o drone está entrando no mercado para auxiliar isso, né? Para áreas difíceis, de difíceis acessos, áreas que chovem muito, alagam. Então, o drone veio para ajudar em todos os segmentos. Então, até um mapeamento para a gente entender como que é o solo está exposto. Com a imagem de drone a gente consegue definir algumas manchas de acordo com a textura do solo, né? Mais cascalho, vai ter uma cor diferente de uma mancha que tem mais argila, né? Monitoramento com a lavoura já implantada, a gente consegue com as câmeras embarcadas agora fugiu o nome. Sensores de multispectrais nos drones. Obrigado, Cindy. A gente consegue identificar os índices de vegetação, como que está se desenvolvendo aquela lavoura, né? Então, automaticamente, hoje a gente tem drone que ele faz o voo e ele já me dá essa imagem multispectral e eu consigo verificar o vigor da cultura, né? Ele não me dá se é praga ou doença que está atacando, o que é, mas ele me dá um norte, né? Do que é. Então, o vigor vegetativo vai estar mais baixo. Aí o que eu posso fazer? Pegar aquela coordenada, uma pessoa ir a campo e verificar o que pode ser aquilo lá. E aí tomar decisões para fazer uma aplicação somente localizada, uma aplicação preventiva, entendeu? Fazer algum manejo que... Você falou de vigor vegetativo, o que seria? Vigor vegetativo nada mais é, independente se for drone ou satélite, é uma imagem que ele pega a reflectância, né? Ele tira a foto, pega a reflectância pelo sol, basicamente isso, e volta. E aí faz um cálculo com esses índices dentro que tem nas câmeras e a gente consegue verificar o vigor vegetativo, né? Dos vigor vegetativo, que vai mostrar se a planta está sadia ou não. Entendeu? O vigor dela, o verde. Vamos dizer, o verde, se ele está muito expressivo, ele vai te dar um vigor vegetativo mais alto. Se a planta já está um pouquinho com anemia, com a deficiência de alguma coisa, ele vai te dar um resultado um pouco mais baixo naquele vigor, né? Falando em escala de cores, vamos colocar assim, um vermelho onde que está ruim e um verde onde que está um pouco mais... Isso só no mapa, né? E dá para pegar tudo isso por drone e satélite? Sim, drone a gente satélite. exporta as imagens pro software, que é o QGIS, e lá a gente faz análise, que a gente joga as imagens, joga as cores, e aí a gente consegue identificar pelas cores. Legal. Essas cores que o Maico falou, que são os índices, que é o NDRE e o RGB. Normalmente a gente usa. Então, hoje é assim que a Kempta está atuando. E antes, que não tinha essa tecnologia, como que era feito? Não era. Não era. Meio... Na verdade... Mas vocês têm uma noção de como que era? Tipo assim... Era basicamente o que hoje é, mas com o auxílio da tecnologia se juntou, né? Antigamente menos, era mais só gente em campo. Você Ah. imagina áreas grandes, igual o Tocantins, na região aqui do norte, são áreas muito, muito extensas. E para você fazer esse monitoramento com a pessoa, ela acaba não conseguindo verificar todo o talhão. Você imagina 5 mil hectares, 10 mil hectares de lavoura para a pessoa rodar aquilo ali todo dia. Ela não vai conseguir enxergar alguma coisa lá no meio, né? Porque seria muito difícil. Então, essas tecnologias, imagem de satélite, drone, veio para auxiliar, que a gente consegue fazer essa identificação num tamanho mais macro e depois colocar a pessoa, o gerente da fazenda, pega o seu AT, alguma pessoa, e vai realmente naquela mancha identificar o que pode ser, entendeu? Sem precisar estar procurando, vai direto no foco. Então, trouxe uma assertividade maior, né? Vamos dizer assim. E economiza a junção mais de tudo. tempo, Isso. otimiza o tempo. Você não precisa ficar rodando a lavoura inteira, você já vai onde que está o problema. Maravilha. E hoje, a Cindy, você é analista de geoprocessamento, é isso, Cindy? Isso. E você? Sou Michael? coordenador técnico. Me fala um pouquinho de como que é o dia a dia de vocês, o que vocês fazem no dia a dia comum de vocês.
Hoje no dia a dia está sendo mais frequente fazer... a gente trabalha junto com o crédito também, onde a gente busca a área agricultável para fazer CPR, fazendo também estudo sobre a área. A gente quer captar cliente, e aí eu procuro as imagens de satélite de 3 anos, por exemplo, busco 2018, 2019, 20, 21 e até a atualidade, né? E aí eu vou olhando, analisando a área dele, de acordo com o que o Mike tinha falado, que eram os índices, né? Vegetativo, o NDRE e o RGB, e vou procurando se tem a mancha, alguma coisa assim, e aí eu faço o croquis e entrego ele para o consultor, que o consultor vai lá captar o cliente, ele já vai mostrar onde que está o problema, mostrar que a gente tem a solução para aquele problema dele, e é basicamente isso. Maravilha. E o seu, Michael? O meu, eu fico na parte de coordenação, né? Então eu coordeno toda a equipe, assim, de L, o Vinícius também, a equipe nossa em campo. Então a gente vai sempre bastante para campo para prospectar novos clientes e também fazer o serviço, atender os nossos clientes da melhor forma possível, né? Os que já têm, fazendo esse monitoramento, estando em campo, coletando as informações, que é muito importante. A gente fala que, às vezes, o pessoal fala, a tecnologia não é para mim. A tecnologia ela é simples, né? E você precisa se adequar à realidade da sua lavoura, né? Então, a gente traz essas informações e basicamente, a tecnologia hoje... eu falo, por mais que tenham hoje tecnologias embarcadas em tratores, em colheitadeiras, em máquinas, tem informações, a gente capta essas informações, consegue transformar elas em dados e estudar e trazer informação para melhorar, né? Fazer uma melhoria naquilo ali. Com o produtor não é diferente, a gente senta com ele para tomar um café, a gente consegue entender também a realidade dele, quais são o nível tecnológico dele, qual é o problema dele. Eu dou sempre um exemplo do seguinte, se eu pego uma foto de um bisavô meu, eu não conheci ele pessoalmente, e ele está lá na foto, eu vou conhecer as características que estão na foto. Seria a cor da camisa, o cabelo, a fisionomia. Mas se a minha avó sentar do meu lado e começar a falar da história do meu bisavô, eu vou conhecer muito mais. Sim. Então não adianta a gente só ter essa imagem de satélite ou do drone ou alguma coisa. A gente precisa conhecer o produtor, o operador dele, que ele vai falar, cara, ali produz menos, ali produz mais. Então a gente consegue identificar essas informações, trazer essas informações com que a gente coletou e começar a trazer informação para o produtor. Realmente, aquilo faz sentido, aquilo não faz, isso eu consigo melhorar, isso a gente precisa verificar um pouco mais a fundo e assim por diante. Então, é muito importante essa conversa com o produtor, com o técnico, com o gerente da fazenda, com o próprio operador que está ali na máquina e está enxergando o que ele está vendo na lavoura, né? Então, a junção dessas duas informações, a gente consegue ser mais assertivo na cadeia todo do agro aí. Maravilha. E o monitoramento, como vocês estão falando dessa forma, com tanta tecnologia, é algo novo, certo? É algo de quê? Novo velho, vamos se dizer assim, né? Como assim? Se a gente for optar por imagens satélites, 10, 15 anos, né? Que veio umas imagens satélites que não tinham uma resolução tão grande, né? Sim. Então ainda tinha alguma objeção. Hoje a gente já se fala que a precisão de uma imagem satélite ela pode chegar até meio metro. Então você imagina o satélite lá, quantos quilômetros de distância, consegue verificar uma área agricultável e te dar uma precisão de acordo com o que você quer fazer. É claro que a gente precisa ver o que a gente está procurando, o que a gente precisa saber para ver se a imagem de satélite vai nos ajudar a nos fornecer aquela informação. Senão, a gente começa a trabalhar com drone, que ele voa mais baixo, né, muito mais baixo, tá ali, ele te dá uma precisão muito maior do que a imagem de satélite. Porém, dependendo do drone, você vai precisar fazer voos, demora um pouco mais, né, fazer esse processamento, toda essa parte. Né? O satélite ele consegue uma área mais ampla, mais fácil, mas ele não te dá, às vezes, tanta informação que você precisa. Aí o drone vem auxiliar, um auxilia o outro. E também o monitoramento em campo. O produtor está lá, o operador está colhendo, ele vai saber onde que ele vai tá colhendo mais ou não. Ele vê onde que é a mancha. Cara, ali tem uma mancha. Ele volta depois que não tem mais a lavoura implantada, ele vê que ali tem uma mancha, às vezes, de cascalho, que pode ter diminuído a produtividade dele, ou alguma outra mancha que ele não sabe o que é. Aí a gente faz a investigação, que é o monitoramento. Vai lá, faz uma análise de solo, verifica se aquele solo que a gente coletou naquela mancha, que ele falou que produziu menos, tem correlação com os níveis de fertilidade, que é onde ele produziu mais.
Ah, tem? Então, provavelmente aqui é fertilidade que está um pouco mais baixa. Vamos melhorar ali, colocar algum nutriente a mais ali do que em outro lugar. Ah, não tem? Fazer outro tipo de análise, verificar a planta, se a planta se desenvolveu bem, se há alguma doença de solo, entendeu? Para a gente poder tomar a decisão e melhorar essa, vamos dizer, esse monitoramento, essas informações que a gente tem, né? Para melhorar a lavoura, deixar ela mais sadia, Sim. prever algumas coisas, né? Vamos dizer, Sim. trabalhar em cima de prevenção, nessa parte. E trabalhando com o monitoramento agrícola nessa levada mais digital, vocês têm um case de sucesso que olhando assim, vocês se orgulham muito? Tem bastante. Com certeza. Tem bastante para a gente e até para o produtor, que é o que também está junto com a gente, né? Então a gente leva esse tipo de informação, análise de solo, senta com o produtor, discute a área dele, né? É interessante a gente discutir a área dele porque ele entende mais do que a gente. A gente está vendo ali um resultado que às vezes, na maioria das vezes é fidedigno, mas tem algumas coisas que... Então, por isso que é importante a gente conversar com o cliente. Porque ele vai falar, cara, aqui eu produzo mais, menos, e aí a gente começa a relacionar. Cara, isso pode estar ocasionando por causa desse nutriente estar em deficiência. Então, hoje o que a gente busca é trazer rentabilidade para os nossos clientes. Então, a gente tem produtores de diversas regiões que a gente está conseguindo elevar a sua produtividade. Mas depois que ele vê o resultado, ele já não quer mais sair, ele não quer parar de fazer análise, ele não quer parar de ver o que está acontecendo com a área dele. Então, cada ano ele investe cada vez mais. Entendi. E no meio tão tradicional como o agro, como que é captar cliente? Como que tem sido esse desafio de chegar e convencer a pessoa antes de mostrar um resultado, porque não vai ter resultado nenhum, né? Sim. Convencer essa pessoa a falar assim, olha, nós estamos prestando um serviço que vai fazer uma total diferença no seu plantio. Como que tem sido? Hoje está um pouco mais fácil, né? Pela geração de informação que tem. Então, hoje o produtor, com o celular, ele consegue se antenar em tudo que está funcionando ou não e ele se adequar. Então, hoje, acho que a conversa é um pouco mais franca, mais aberta com o produtor e ele entende o que tem que ser feito, o que não pode ser feito, o que ele já usou e não deu resultado, entendeu? E não só porque não deu resultado que ele nunca mais vai fazer. Mas a gente conversar com ele, procurar entender o porquê que não deu certo, o porquê que aquela tecnologia que ele fez há 2, 3 anos atrás, ele não faz mais. Então, é mais uma conversa mesmo, igual a gente está tendo aqui, entender as dores e trazer a solução. Aí a gente apresenta também os clientes que a gente atende já naquela região, mostrar para ele como que está sendo o decorrer do atendimento desse cliente, mostrar para ele como que é o resultado, como está sendo na área dele e incentivar ele a contratar o serviço. E até o próprio produtor não conversa com o outro, né? Então, quando a gente tem cliente da região, indicação, às vezes, a gente atende o fulano. Aí ele vai lá, ele tem contato, às vezes é vizinho. Como que é o pessoal lá da Kemp? Como que é o pessoal da Toagro? Então, a gente sempre acaba também fazendo esse meio de campo, né? Faz um serviço bem feito em um e o outro acaba passando ele mesmo. Sendo consequência. Acaba sendo consequência. Então, é um pouco mais fácil da gente hoje, pelo tanto de informação que a gente tem, né? É difícil porque tem muita informação, mas também é fácil porque tem bastante informação. Exatamente. Então, é um jogo de mão dupla, né? Então, a gente precisa entender. Eu acho que o principal é entender o que o produtor está buscando e oferecer o que está dentro da realidade dele. Às vezes, o vizinho ele tem um serviço mais avançado e para ele não vai fazer sentido nesse momento, porque ele não tem, às vezes, uma máquina que tem esse sensor para a gente oferecer. Então, a gente precisa oferecer serviços de acordo com a demanda do cliente, porque senão a gente vai estar aumentando o investimento dele e não trazendo um retorno que ele queria. Já no outro, a gente consegue colocar essa tecnologia, uma tecnologia maior, porque ele tem mais informação, já tem maquinário embarcado com sensores, então a gente consegue extrair mais informação e atender ele também da mesma forma que o outro, no mesmo sentido, e os dois tendo rentabilidade, cada um na sua realidade. Quanto mais cliente satisfeito, mais cliente a gente consegue. Exatamente, indicação, né? É o melhor marketing. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
dentro aí do setor que vocês estão hoje, existe alguma tecnologia ou alguma ferramenta que hoje vocês trabalham e vocês chegaram até a duvidar, digamos assim, acho que não sei se isso aqui funciona ou não. E hoje vocês veem na prática e falam assim, caraca, isso aqui realmente funciona e tem mostrado um resultado muito bom. Eu acho que praticamente todas, né? Por mais que a tecnologia seja, independente da tecnologia, ela nunca vai estar 100% pronta. Ela sempre vai passar por ajuste. Hoje a gente vê aí tecnologia no mundo todo, né? Tem muita tecnologia e nunca para de ter. Então, por quê? Vai se ajustando àquela realidade. Mas quando começou, por exemplo, a imagem de satélite, a gente começou a entender a imagem de satélite lá atrás, cara, será que isso vai funcionar? Tá, sei lá quantos quilômetros de distância da Terra e consegue captar informação que vai ajudar a gente a tomar alguma decisão. E hoje a gente vê a evolução que teve, né? Então, Sim, lá atrás, aí hoje a gente já tem satélites com uma resolução baixíssima, que a gente consegue identificar algumas manchas dentro da lavoura e tomar essa decisão. Os drones também, quando veio, acho que o pessoal falou que nunca ia dar certo. Os drones de pulverização que estão chegando cada vez mais. Não dá certo, é pouco. E você vê que cada ano vai se ajustando, vai melhorando, vê a dificuldade no campo e vamos ajustando as tecnologias. Então, acho que tecnologia não para de evoluir. Se a gente parar, ela vai ser defasada. Então, a gente tem que sempre melhorar, trazer tecnologia, informação e de acordo com a realidade de cada um. E evoluir. Então, nenhuma tecnologia é 100% pronta. Sim. Ela vai passar por ajuste. E, no final, ela nunca está 100%. Porque sempre vai ter aquele cliente que, às vezes, quer fazer uma coisa ali, uma coisa ali. Então, hoje a gente está vendo uma revolução com essas informações todas aí. E é muita informação que o produtor tem. E hoje, pensando em tecnologia e no monitoramento das lavouras, tem algo que vocês ainda pensam assim, caraca, essa tecnologia dá para a gente usar bastante, que hoje vocês não usam, que vocês gostariam muito de começar a implementar ou começar a usar ou algo do tipo? Eu acredito que a análise biológica. Acho que é uma oportunidade, está crescendo bastante com essa... E o que seria essa análise biológica? A gente fazer, basicamente, análise de solo, né? Mas em vez de fazer só análise química e física, que a química vê os nutrientes que estão disponíveis no solo, né? A quantidade quantifica, a física dá a textura do solo, se é argiloso ou não, e a biológica vê os micro-organismos que estão ali, se eles são benéficos, maléficos, e a gente começar a entender, porque a gente... Tem trabalhos, estudos que correlacionam, às vezes, uma área produtiva e uma não com relação à biologia do solo. Então, a gente sabe que o solo é vida. Se ele não tiver vida, a gente vai acabar não produzindo naquilo ali. E é muito importante ter vida, porque os micro-organismos benéficos vão acabar auxiliando no desenvolvimento da cultura, né? Porque eles também vão se alimentar, vão fazer o processo deles, vão acabar sendo defensores de alguns micro-organismos que são maléficos, né? Vão acabar bloqueando, falar, peraí que aqui não. Então, isso acho que a gente tem que trabalhar mais, já tem bastante trabalho, eu acho que é uma oportunidade muito grande para se entender muito mais do solo do que a gente está hoje de monitoramento, de análise de solo, física, química. Então, acho que é um e também próximo tem passo o que aí. a gente está implementando também na Chemta, que é o penetrômetro. Temos também a estação meteorológica, que ela não é a tecnologia tão nova, mas a cada dia que passa ela está se renovando, né? A estação meteorológica que a gente tem, ela é por Wi-Fi, ela também tem energia solar, então é bem rentável, sustentável. Então, ali no aplicativo, você consegue ver o que está acontecendo ali na sua área, em tempo real. Quanto está a velocidade do vento, você consegue ver em que direção está o vento. Ele consegue te... Mas é um aparelho que vocês colocam lá? É um aparelho que a gente instala lá. E aí ele capta a chuva, os milímetros de chuva. Ele, basicamente prevê se vai chover, a possibilidade e probabilidade de chuva, algo do tipo? A probabilidade em si. Ele te dá uma estação meteorológica que a gente vê passando no jornal, né? Então, ele te dá uma previsão de 10 dias. Caraca! Então, ele te dá uma previsão de acerto de mais de 85%, 90%. Sim, ele te dá também o horário que você pode entrar para fazer a aplicação. Então, de acordo com os dados que ele está armazenando, você consegue ter uma entrada ali para fazer um defensivo ou alguma aplicação com mais certabilidade, mais certeiro, sem ter aquele desperdício por conta do vento, aquela deriva. Maravilha. E hoje,
aí no monitoramento e na análise de dados, já é usado a tecnologia, a inteligência artificial? Já, muito. Hoje, Como praticamente, os softwares fazem esse processo para a gente, né? Então, esse é o nome que você falou? Inteligência artificial está envolvida nesse software, né? Porque a gente consegue, às vezes, com um clique, gerar muita informação. A gente tem um banco de dados muito grande, então a gente consegue gerar essa informação muito mais rápido. É basicamente, vamos dizer, você pegar uma planilha de Excel com várias informações do solo e dentro do software tem uma inteligência artificial que ele faz o monitoramento desses dados, né? Faz essa compilação e nos dá um resultado mais visível, mais palpável para a gente tomar a decisão. Então, hoje a inteligência artificial está relativamente dentro do agronegócio, já faz tempo. Os monitores hoje, dentro de máquinas embarcadas, hoje tem sensores que eles te dão no real como que está a umidade do grão que você está colhendo, quanto que você está colhendo, quantos hectares você fez. E o produtor, às vezes, ele está lá na casa dele, com internet, com essas coisas, ele consegue ver onde que o maquinário está. Então, hoje tem tecnologia muito avançada para isso, né? Com telemetria. Então, automaticamente, na hora que o seu operador está fazendo a colheita, ele está sabendo se ele está produzindo bem ou não. Tudo pelo celular. Tudo pelo celular. Quanto que falta ele colher. E aí ele consegue tomar a decisão. Pega um outro maquinário e vai naquela mesma área para poder aumentar a velocidade do plantio, porque tem uma previsão de chuva, né? Então, tem toda essa parte. Então, as informações a gente precisa... Tem bastante hoje. Hoje existe muita informação de solo, de satélite, de drone, de praga, doença. A gente precisa entender, trazer para a nossa realidade para a gente tomar a decisão em cima disso, porque senão fica uma informação vaga. Não adianta nada os monitores hoje de máquinas trazer informação para a gente não utilizar. A gente precisa saber utilizar, porque é muita informação. Hoje, maquinário já te dá informação de tudo. Isso. Tudo. Como você falou, né? Hoje tem muita informação e é muito fácil se perder no meio desse tanto de informação. E como que vocês fazem para chegar a um resultado? Porque, assim, às vezes faz uma análise solo, faz uma análise de fertilidade ou de alguma coisa ligada a isso. Como que vocês fazem para não se perder no meio de tanta informação? Os softwares hoje ajudam a gente bastante. Então, sim. A gente consegue... A inteligência artificial já está... Já está no meio, já está ajudando a gente aqui, está do lado da gente aqui. Então, a gente tem uma gama de informação muito grande, né? Dentro de um cliente, a gente tem, às vezes, mais de 100 análises de solo dentro de um talhão, dependendo da quantidade que a gente vai, qual que é o serviço que a gente vai fazer. Aí, você imagina você olhar número por número, resultado por resultado, os nutrientes por nutriente... Você ficaria quase uma semana olhando um por um. Então, hoje, o software eles conseguem compilar e te dar um resultado mais preciso e você enxergar mais rápido, né? Então, é simples. Chegou do laboratório, o próprio laboratório tem essa compatibilidade com o software, automaticamente sai o resultado, ele já manda para o software e, na mesma hora, a gente já consegue identificar, verificar, fazer análise, fazer as recomendações e enviar, às vezes por celular, para o cliente, sentar com ele, conversar. Então, é muito rápido a informação. A gente precisa saber o que a gente quer, qual a informação que a gente quer e o que a gente quer chegar. E entender aquilo ali e passar aquela informação para o nosso cliente. Ver o que é o mais adequado fazer, deixar de fazer, né? Maravilha. Falando aí sobre análise de solo, vocês pegam uma amostra e vocês mesmos estudam. Como que funciona? Isso, a gente coleta as amostras, né? Tem todo o procedimento para fazer, para não contaminar uma profundidade ou outra, né? A gente trabalha 0 a 20, 20 a 40, né? São profundidades normais, às vezes até 0 a 10, para a gente verificar como está o nutriente. Aí a gente manda para o laboratório, né? Faz todos os procedimentos de campo, manda para o laboratório faz essa análise e já compila dentro do software nosso. E aí automaticamente a gente tem a saúde do solo daquele talhão. Talhão por talhão, ponto por ponto, se foi feito por mancha. Então, a gente consegue identificar e consegue comparar safra a safra. Se a gente evoluiu naquele quesito no solo, se a gente conseguiu aumentar aquele nível daquele nutriente que estava baixo na safra passada, se a gente conseguiu aumentar a produtividade, que é muito importante. Não só a produtividade, mas a rentabilidade, né? Quanto que o produtor gastou e o quanto que ele colheu. Sim. Então, a gente precisa ter rentabilidade no negócio, senão a gente vai ficar para trás. Eu acho que não só no meio agro, mas em tudo, né? Então, a gente precisa começar a entender isso. Então, as informações começam a seguir. E aí, os softwares com inteligência artificial ajudam a gente a comparar várias safras. 5, 3 anos para trás, 10. Quanto mais informação a gente tiver,
mais dados a gente tem e a gente consegue fazer essa comparação para ver se o que a gente precisa melhorar, o que a gente melhorou, planejado e o executado. E o que a gente precisa melhorar. Então, isso é muito importante. Porque a gente tem análise de solo, tem análise de folha, que também é muito importante para a gente ver a saúde da soja, como da cultura, soja, milho, dependendo de qual for, como que ela está se comportando, se ela está conseguindo beber aquele nutriente, né? Que ela vai beber aquele nutriente que está no solo, se não. Então, é muito importante. Muita informação, muito. E vocês já chegaram a fazer uma análise de solo e pensar assim, aqui não vai não. Aqui não vai dar fruto, não. Pensar, a gente pensa. Mas com corretivos, com uso de calcário, com toda a recomendação, a gente consegue fazer e... Reverter. E o exemplo é o Cerrado brasileiro, né? Lá atrás, quem começou o Cerrado por si só, ele é muito ácido. E os nutrientes são muito baixos, né? E aí o pessoal que veio lá de baixo para cá, São Paulo, Paraná, que são terras cultivadas há muito tempo e uma fertilidade basicamente média alta, quando veio para o Cerrado, todo mundo falou, rapaz, eu acho que não dá não. Deu um desânimo. E hoje a gente demora para corrigir, mas com o monitoramento, É mais rápido? Não digo mais rápido, mas a gente consegue melhorar a estrutura do solo, né? Com corretivos, com adubações, com manejos adequados para a gente poder transformar aquela área em uma área cultivável. Então, acho que tem muita coisa para se fazer, mas é basicamente ainda mais fora de primeiro ano. Aí é bem então a gente vê que o Cerrado é prova disso aí. É uma área de fertilidade muito baixa, que se a gente for pegar nos livros, coisas, fala, cara, ali não produz não. E hoje a gente planta no cascalho. No cascalho, que realmente é outra situação, né? A gente fala, como que a soja vai se desenvolver no cascalho, o milho, ou outra cultura, né? Então, foram se adequando, as pesquisas foram entendendo, foram melhorando geneticamente também as cultivares, né? Deixando elas mais resistentes em algumas doenças, pragas. Então, cada região ela vai se adequando de acordo com isso. Então, acho que a agronomia é um campo aí muito bom para se trabalhar. Maravilha. É isso aí. Que ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O que vocês falariam para alguém, um produtor, que ainda hoje ele faz o seu manejo de forma tradicional, sem usar tecnologia, usando realmente o método que usava em 1970, certo? E o que vocês falariam para esse produtor que quer aumentar a produtividade, está pensando em... Ele está ali tentado a começar esse monitoramento mais digital, usando mais tecnologia, o que vocês falariam para eles? Vamos fazer com a Kempta. Chama a Kempta, porque o nosso diferencial é entender a realidade dele, aonde ele quer chegar e com as ferramentas que ele tem, para a gente poder ofertar também o nosso serviço. Não adianta nada eu chegar num cliente e ofertar o meu melhor pacote se ele não tem, às vezes, tecnologia, maquinário para poder desenvolver isso. Então, eu vou acabar vendendo para ele, mas não gerando um resultado satisfatório. Trabalhar de acordo com a realidade dele. De acordo com a realidade dele, mas começar com a análise de solo, fazer uma análise bem feita, criteriosa. Então, ele precisa de preparação também para conseguir, digamos assim, o melhor pacote da Kempta. Ele vai precisar de preparação. Todos os pacotes da Kempta são os melhores, né? Que a gente diga, de acordo com a realidade, cada um vai ser o melhor naquela realidade. A gente não tem, só porque o pacote custa mais, que ele vai ser o melhor. Não, o básico nosso também, de acordo com a realidade, já é o melhor. Porque a gente vai começar a gerar dados, entendeu? Com aquelas informações, a gente vai conseguir trazer informação, gerar dado e trazer conhecimento junto com o produtor e aumentar a rentabilidade dele, aumentar a produção, ver que aquele solo está precisando daquela quantidade, de algum nutriente, melhorar, diminuir algum nutriente. Então, a gente vai fazendo os ajustes de acordo com essa realidade. Mas acho que o começo seria fazer uma análise de solo bem feita, criteriosa, verificar as manchas, se tem declive, se não tem, entendeu? Contratar a Kempta aí para a gente iniciar, que eu acho que é o início, é igual uma análise que a gente vai... No médico, ele pede uma análise de sangue. É o início de tudo. E aí a gente tem esse resultado em mãos e vai conversar com ele. E aí a gente começa a melhorar os nossos serviços, os pacotes. Isso aqui serve para você. E ele também começa a enxergar, melhorar a sua produtividade e automaticamente ele, saindo de 1970, que ele está ali ainda, ele vai começar. Se ele tem rentabilidade, o que é a intenção? Ele tem rentabilidade, ele tem mais lucro,
ele vai começar a investir em tecnologia. Comprar um maquinário que tem uma taxa variável. Que suporte os dados Sim. que hoje estão sendo gerados, né? E traga mais dados para a gente melhorar a assertividade dele. Então, acho que o caminho é esse. Começar o básico, análise de solo. O básico bem feito. Básico bem feito. No final, a gente coloca muito dinheiro no bolsinho dele. E aí ele vai investindo automaticamente. Né? Não adianta ele querer comprar um maquinário de taxa variável, de semente, por exemplo, que é relativamente caro, e se ele não vai usar. Sim. Entendeu? Se ele não tem manchas muito grandes no solo ou alguma coisa, ou aquele investimento para aquele ano não seria o mais adequado. Então, ele começa a fazer uma análise de solo, que não é tão cara, então ele entende o solo dele, entende a realidade dele, e daí por diante, com essas informações de análise química do solo, como que está a saúde do solo, a gente consegue fazer melhorias, de acordo com melhorar a estruturação do solo dele, né? Colocar mais calcário, corretivo, gesso, adubo, tira adubo, coloca mais, faz um manejo mais adequado. Dá para começar também por hectare, sem fazer a área toda, e depois vai aumentando de acordo. Sempre dá para a gente... Fazendo mais um teste, né? Digamos assim. Para ele ver que realmente faz diferença. Né? Então, hoje... A gente tem bastante cliente que faz isso. Cara, eu acho que para mim não vai. E ele tem o maquinário lá e acaba não usando. Né? Vamos dizer, vou dar um exemplo de taxa variável de corretivo. Ele tem uma esparramadeira lá que é taxa variável e ele acaba não usando. Não, eu faço na fixa mesmo e não tem problema nenhum. Só que quando a gente começa a analisar o solo dele, a gente sabe que cada metro quadrado é diferente. Então, vamos dizer, ele tem uma mancha aqui que é diferente da outra quimicamente. E ele acaba fazendo a correção um padrão. Então, aonde ele vai precisar mais, ele vai estar jogando menos. Vai faltar, vai consequentemente. faltar. E aonde ele está precisando menos, ele está jogando mais. Então, ele está perdendo ali. A planta suga. E aí, ele tem o maquinário e não usa. Cara, vamos fazer ali. Eu fiz lá atrás e nunca deu resultado. Tudo essas coisas, né? Que a gente quer resultado para ontem, né? Sim. E a gente fala que não é assim. Não existe receita de bolo na agronomia. Não existe uma coisa que vai servir para todo mundo. Precisa parar um pouco dessa loucura. O que o fulano faz, eu vou fazer, o meu vai dar certo. Sim. Não. Entender a sua realidade. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Maravilha. Bom, estamos quase chegando ao fim do nosso podcast. E agora eu gostaria de saber de vocês. Tem alguma informação mais que vocês gostariam de passar aí, caso tenha um produtor nos ouvindo, que faça com que ele repense, ou ele pense assim, realmente, eu acho que eu estou precisando de um monitoramento mais digital, estou precisando da Kempta. O que vocês falariam? Entre em contato com a Kempta, vamos conversar e vamos entender da realidade dele, o que ele está buscando, e eu tenho certeza que o que ele está buscando a gente tem. Se a gente não tiver dentro da empresa, a gente vai buscar para atender da melhor forma possível. Eu acho que a gente está aqui para trocar informação, trocar ideia. Eu acho que... Sim, que a gente tem tecnologia para atender ele, igual eu falei que a gente tem a estação meteorológica, temos o penetrômetro. Sim. Então, a gente está buscando cada vez mais algo diferente para atender ele melhor, que ele sinta-se à vontade de entrar em contato com a gente. Ou então ir lá na loja também. Ficamos sediados na Toagro, que fica em Luz e Mangues, distrito de Porto Nacional. Então, fique à vontade de ir lá nos visitar, que a gente vai receber muito bem. Vamos instruir você a fazer o que é melhor para a sua área, estudar melhor o seu caso. E estamos à disposição para o nosso cliente. Sim. Sempre muito bem-vindos. Temos uma equipe qualificadíssima. Maravilha. Pessoas fenomenais. E estamos sempre aprendendo. A gente fala que ensinar é melhor que aprender, porque ensinando a gente aprende também, e muito mais. Sim. A gente começa a gravar muito mais. Então, acho que é isso aí. Sempre buscar informação, conhecimento. E uma equipe que dá suporte também. Os meninos sempre estão em campo, estão vendo a lavoura, acompanhando a lavoura, fazendo vídeo, mostrando para ele como é que está sendo o desenvolvimento da cultura dele, sempre deixando ele bem a par do como está a lavoura dele. A gente faz as avaliações, está em campo. Então, todo cliente Kempta tem um suporte de que ele merece. Maravilha. Bom, então estamos chegando ao fim do nosso podcast. Gostaria de agradecer a Cindy e ao Michael. E agora nós encerramos mais um episódio do Toagrocast. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.